como já saiu um dado super importante, vou voltar um pouco para o Brasil, que foi os dados de conta corrente brasileira, tá? Vou ser sincero, eu pensei que nunca mais o Brasil ia discutir conta corrente, problema de déficit de transações correntes, o déficit brasileiro chegar acima de 3%, mas o nível de importação tem assustado. E a nossa conta corrente vem se deteriorando. Tá? Mês passado, a gente teve um déficit na balança comercial. Olha isso, déficit na balança comercial. Tudo bem, Mota, você não viu? Foi uma plataforma de petróleo que foi importada que é de um valor absurdo. Ok, mas as exportações estão fraquejando um pouco, as importações continuam aumentando devido ao quê? Ao superaquecimento da economia brasileira. O Brasil não consegue produzir o que o Brasil demanda, já que o estímulo que o governo dá é um estímulo muito robusto. Isso, vocês sabem qual é a consequência disso. Bom, então, saldo em conta corrente, era esperado um déficit de 8 bi 758 e veio um déficit de 9 bi. Era esperado 9 bi e veio um pouco abaixo. Tá? Em compensação, o investimento direto veio muito bom. Era esperado 5 bi e meio e veio 9 bi e 300. Sempre lembrando, esse investimento direto, senhores, é investimento de 10 anos, tá? Não é governo, é intragoverno, é Brasil, tá? É democracia, não estou confiante com esse governo, montar planta. Então, qual era o meu ponto aqui? A deterioração da conta corrente brasileira foi tão rápida devido ao aumento de importação, por ter uma economia superaquecida, que o mercado chegou a fazer conta, será que os investimentos diretos serão capazes de financiar o nosso déficit de transações correntes? Ou a gente vai precisar do smart money? A gente vai precisar desse dinheiro que está aproveitando o juro brasileiro? Será? Então, hoje, esse dado, para mim, na minha opinião, era importante analisar e acabou vindo melhor do que esperado, principalmente na rúbrica investimento direto, que aparentemente tranquiliza, dizendo o déficit de transações correntes pode até aumentar, pode ir para perto de 3, mas investimento direto é capaz de cobrir esse déficit. Bom, já que eu falei de Brasil, eu acho que Brasil, senhores, a história é a seguinte. De um lado é fluxo. Tá? Acho que, por que os ativos brasileiros, o Bovespa foi para 132 mil, o dólar 5,70, senhores, renda fixa é o mais difícil, renda fixa é fiscal. O único que não consegue performar é o fiscal, porque a clareza que a gente tem no fiscal, que por enquanto é de expansão, é deterioração do fiscal. Como eu sempre falo para vocês, juros no Brasil acima de 1 ano, é fiscal, acima de 2 anos, é fiscal. Por que essa NTNB, apesar de ser uma rentabilidade muito boa, a 7,5, 7,40, não anda? A gente viu o dólar sair de 6 para 5,70 e a B está lá, praticamente no mesmo nível. Por quê? Porque a B, o juro longo no Brasil, é a fotografia da opção macroeconômica do governo, que é dar estímulo fiscal, mesmo isso é crescer a base do endividamento com estímulo fiscal. Então, deixa eu ser mais breve no raciocínio. De um lado, tá? O que fez os ativos brasileiros performar bem? Fluxo, valuation barato e posição técnica muito leve. Ninguém tem Brasil. Tá? Isso foi o motivo que o mercado veio rápido. E agora? Do lado contrário, temos um macro se deteriorando, a gente tem inflação alta, temos economia desacelerando, temos os dados de dívida pública se deteriorando. Se você olhar o macro brasileiro, só vem se deteriorando, você pode olhar qualquer rúbrica. Inclusive, o Banco Central ontem, muito bem, o Galip, parabéns para o Galip, no parágrafo 10, apontou todos os problemas. As inflações estão piorando. A inflação de serviço está piorando. Ele pontuou a piora da percepção do fiscal vai fazer com que o juro real neutro aumente. E eu vou ter que perseguir. Então, ou seja, o parágrafo 10 do nosso Banco Central mostra um pouco isso. Então, para resumir aqui, de um lado, temos fluxo, posição técnica muito leve, ou seja, qualquer fluxo faz preço, e valuations teoricamente atrativos. Do outro lado, é a realidade do Brasil. Quem vai vencer essa batalha? Abaixo de 5,70, o que vai fazer o Brasil, a moeda brasileira, ir para 5,60? Na minha opinião, não vai mudar o macro. O macro não vai mudar, isso é dado. A discussão é quanto que vai piorar. Quando eu falo isso, quem acha a heterodoxia correto, eu falo assim, Mota, discuta, o macro está melhorando. Gasto é vida. Pô, você não viu nova matriz econômica? É esse o correto.
Quem acredita que isso é o correto? Olha a Tebet, senhores, hoje de novo. A Tebet fala, cara, o que esses caras estão fazendo é só eles, não tem nada a ver com o centro, não tem nada a ver com a frente ampla. Então, o macro está no preço que melhorar não vai, só vai piorar. O grande questionamento é, o fluxo é capaz de sobrepor a esse macro, fazer com que os investidores locais falem, opa, o macro vai piorar, eu sei disso, mas contra fluxo no argumento, custa caro comprar dólar no Brasil, por causa do CDI, então eu vou ficar de guarda baixa esperando as posições mais táticas quando achar que vale a pena fazer algum movimento. E de outro lado, como vocês sabem, é o fluxo. Bom, por que eu falei isso? Olha o fluxo de ontem no dólar, tá? Semana passada, eu mostrei para vocês que para mim que foi o motivo do dólar sair de 5,70 e pouco para 5,63. E perto de uma semana, o estrangeiro vendeu 7 bi de dólar no mercado. É aquilo, o fluxo de Bovespa, ele é educacional, ele traz uma informação importante, mas é muito mais imagem do que dólar. Pô, a discussão do fluxo da Bovespa é um bi para cá, um bi para lá. Estamos falando que, pô, olha quantos bi. No pregão de ontem, tá? Só pegando fluxo, a gente teve o 7 bi de venda de estrangeiro na B3. A quinta-feira passada, o estrangeiro comprou 500 milhões, com DXY subindo. Eu falei, será que com esse DXY voltando para 104, o estrangeiro quer botar no bolso? Porque para mim esse fluxo estrangeiro é casado com dólar fraco, tá? Se esse dólar globalmente for para 105, 106, eu acredito que esse fluxo capaz de reverter. Então, quinta-feira passada, o estrangeiro comprou 500 milhões, foi a primeira compra em muito tempo. Sexta-feira não fez nada. Segunda-feira, o estrangeiro vendeu 500 milhões de dólares, tá? 11 mil contratos. Fazer uma colocação aqui conceitual. Eu acho mais correto olhar os contratos em abertos da B3, consolidando tudo que tem câmbio no meio. Tá? Que aí você junta dólar futuro, mini dólar, o DDI e o swap cambial do Banco Central. Eu prefiro olhar por aqui. Mas tem gente relevante que só fala o seguinte, Motinha, tem que olhar só dólar futuro e mini dólar, que é o que faz preço. Eu discordo. Mas existe, e eu não sou dono da verdade, tá, senhores? Eu não sou dono da verdade. Mas, por exemplo, se você olhar só o dólar futuro, ontem ele vendeu um bi 250. Mas olha anteontem, tá? Olha ontem. Ontem, o estrangeiro, graças a Deus, voltou a vender dólar. Vendeu 26 mil contratos, que é um bi 300. É um bi 300, senhores. É um bi 300. É fluxo de um lado, posição leve, valuation barato. De outro lado, é o fundamento do brasileiro que só vai se deteriorar. É impossível achar um ser humano que não ache a nova matriz econômica correta, achar que o nosso macro vai melhorar. Eu não consigo achar, eu não consigo, nem marciano. Se você não é a favor da nova matriz econômica, da heterodoxia, você não vai encontrar ninguém que é a favor dessa política econômica que o Brasil está adotando agora, tá? Mas olha, por que eu fiz aquele adendo de quem olha o dólar futuro? Olha o dólar futuro ontem. 64 mil contratos. Senhores, 60 mil seria 3 bi. 3 bi 200. Eu ainda vou preferir olhar isso, que eu acho mais correto, que é tudo ligado à câmbio na B3. Mas quem olha o dólar futuro, onde é que eu tenho que chegar? O pessoal do trading, tá? Que tem o viés, que eu só olha para cá e fala assim, caramba, ontem o estrangeiro vendeu 3 bi. Para mim, os dois dados são relevantes. Então, concluindo aqui, fluxo, de um lado é fluxo e do outro lado é macro. Quem vai vencer essa batalha? Eu tenho viés que é esse senhor aqui que vai dizer para a gente quem vai vencer essa batalha. Se esse senhor lateralizar e voltar a cair, o fluxo continua. Se esse senhor que lateralizar e subir, não sei se o fluxo continua e meu medo é